história de Salomão com a rainha de Sabá, tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante, você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de kippá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom, com isso então eu expliquei quem seria o Iêmen na Bíblia, tá bom? Então você já aprendeu aqui sobre a Jordânia e já aprendemos sobre o Iêmen. Vamos para um próximo povo aí agora. Vamos aprender mais um próximo povo. O Egito. O Egito. Bom, o Egito não é necessariamente inimigo de Israel. Ele tem relações diplomáticas com Israel. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas no passado foi inimigo. Quando teve a questão da criação do Estado de Israel, o Egito se opôs. Ah, é? Nossa, o Egito se opôs tremendamente. Você entendeu? O Egito teve muito problema lá. Tanto é que o presidente do Egito foi assassinado porque ele estava tentando relações diplomáticas com Israel. Então você tem, depois você estuda a história do Egito aí, do Nasser, do Anwar Sadat, e o Egito, se você olhar nesse mapa, esse mapa, apesar de ter alguns contornos assim, é um mapa de satélite. Então ele não foi desenhado o mapa. Tá. É satélite isso aí. Então o que está em cor mais amarronzada, cor de terra, é tudo deserto. E o que está em cor mais verde aqui, formando como se fosse uma flor, tá vendo aqui no Egito? Parece que é uma flor, olha. Uma flor até com caule, ou a flor em cima e até uma pétalazinha aqui, uma folhinha embaixo. Esse aqui é o contorno do Rio Nilo. Olha que interessante, onde o Rio Nilo nasce tem vida. A única questão curiosa é que o Rio Nilo, ele nasce no sul e desemboca no mar Mediterrâneo em cima. Então é o contrário, você fala que a parte de cima é o Baixo Egito e a parte sul é o Alto Egito. Entendi. Então você nota que o Egito, ele tem uma grande proteção, que é o deserto. Qualquer povo que vier atacar o Egito tem que enfrentar todo o deserto. Ele tem que passar... Aqui você tem a Península do Sinai, onde está escrito Wilderness of Egypt. Coloca o mouse aí, por favor. Essa parte aí chama-se Península do Sinai. Foi aí que o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos antes de entrar em Canaã. Essa Península do Sinai é muito curiosa. E embaixo dela você tem o mar faz um Y. Então, de um lado, desse lado aqui mesmo, olha, do lado de cá, pode colocar aqui é o canal de Suez, é o Golfo de Suez, que vai fazer o canal, e do outro lado, o Golfo de Acaba. Tá bem? O Golfo de Acaba. Então essa é a terra do Egito. O Egito é mencionado diversas vezes na Bíblia. Agora olha que interessante. O mesmo Egito que escravizou o povo de Israel na época de Moisés, o mesmo Egito que foi inimigo de Israel várias vezes, também foi aliado de Israel várias vezes na história. Quer um exemplo? Quando Abraão teve fome em Canaã, Abraão foi socorrido pelo Egito. Um dos principais governadores do Egito, que salvou o Egito, foi José do Egito. Na época do rei Salomão, a primeira esposa de Salomão foi uma princesa do Egito, a filha de Faraó. E o Faraó ainda pegou a cidade de Gézer e destruiu a cidade de Gézer e deu de presente, de casamento para Salomão. Imagina só, você destruiu uma cidade e dá de presente para o outro, né? O Egito, então, foi parceiro várias vezes. Quando Jesus nasceu, que Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, a família sagrada, Maria, José e Jesus, fogem para onde? Para o Egito. Verdade. E Jesus fica refugiado no Egito. E vou mais além. O Egito depois também se tornou um lugar de proteção para os judeus. Quando Nabucodonosor vai atacar Jerusalém no 6º século a.C., é o Egito que serve de exílio para muitos judeus que fugiram de Jerusalém. O próprio profeta Jeremias foi parar no Egito. Muitos foram para o Egito. Na época de Alexandre o Grande, quando foi fundada a cidade de Alexandria, muitos judeus se refugiaram ali. Tanto é que, dos 5 bairros que havia em Alexandria, 2 bairros eram só de judeus. Então olha que interessante, como é que a vida é feita de altos e baixos. Quem hoje é inimigo,
amanhã pode ser aliado e vice-versa. A Alemanha, que na época de Hitler ajudou a matar 6 milhões de judeus, hoje é um país aliado de Israel. Então você vê que na história, nem todo mundo é 100% inimigo, nem todo mundo é 100% amigo. Eu estou contando isso para você ver que é complicado nós rotularmos as pessoas pela etnia delas ou pela posição política do país dela no momento. Tá certo? Que eu vou mostrar outros exemplos para você de países que hoje são inimigos mortais de Israel e no passado foram amigos de Israel durante um tempo, inimigos no outro e assim por diante. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Vamos passar ao próximo, que eu acho que o próximo vai ser o mais curioso que eu tenho para mostrar. Não, vai ser o outro, mas vai ser interessante. Não, pode deixar esse mesmo. Pode deixar esse mesmo. Olha que interessante. Aqui, Vilela, eu vou contar uma história, o que vocês estão vendo no mapa aí, é uma briga onde Israel se tornou inimigo de Israel. Como assim? Eu já, lá, ninguém imaginava. No meio, ó. Exatamente, olha lá, Israel e Judá. Ou seja, quando eu preparei essa live aqui para vocês, que eu falei que ia falar, até propus aqui para o Vilela, vamos conversar sobre os inimigos de Israel do passado. Talvez você nunca imaginaria que eu ia colocar na lista dos inimigos de Israel o próprio Israel. O que acontece? Eu vou contar a historinha para você que está em casa. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Shaul, que significa o desejado, né? Aquele que foi querido. Shaul. O segundo rei de Israel foi Davi, o amado. E o terceiro rei de Israel foi Salomão, Shlomo, o pacificador, aquele que vem da paz. Olha, só nome interessante, né? Lembra, porque em Israel, lembra que eu falei, não só em Israel, o Oriente Médio de um modo geral, o nome é escolhido pelo significado. Então Saul, aquele que é desejado, que é querido. O seu filho Noa. Noa significa o fôlego de descanso. Sabe a pessoa quando descansa? É isso? É isso. Noa é descanso, mas não literalmente. É aquele exalar de alguém que está descansando. Noa. Até a pronúncia, Noah. Né? Lembra Ruach em hebraico, que é vento? Noah. Aquele que descansa. Então, esse aqui só pra fazer uma... A gente fala Noah, em português vira Noé. Noé. Mas ainda bem que você deixou Noah, né? Não, Noé da sua conta, né? Noé. Noé. Mas vamos voltar aqui. Nasceria velho já. O primeiro rei de Israel, então, Saul, corrigindo Saul, o desejado, Shaul. O segundo rei de Israel, Davi, aquele que é amado, vem de Dodi, o amado, Dod é tio, Dodi, o amado. E você tem o terceiro nome, que seria Shlomo, ou Salomão, o pacificador. Só que quando Salomão morreu, aconteceram vários problemas. O primeiro deles, Salomão deixou o país pendurado em dívidas e o povo estava agoniado de pagar tanto imposto. Mesmo Salomão, sendo um homem sábio, também teve um governo problemático. Ou seja, alguns problemas que você tem hoje com governos, com políticos, já vem de longa data. Uma vez alguém escreveu que político é igual fralda. De vez em quando você tem que trocar e pelo mesmo motivo. Então, quer dizer, desculpe os políticos, mas é o que dizem por aí. O Salomão, ele deixou o reino pendurado em dívidas e principalmente impostos altos. E para piorar, o que já não estava bom, o filho dele, Roboão, era um mimado. Era um menino da geração neném, sabe? Nem trabalha, nem estuda, mas era mimadinho, filho do seu papai lá. O Salomão parece que não soube educar muito bem o Roboão, filho dele. Aí as tribos estavam revoltando. Quando subiu o novo rei ao poder, chegaram, olha, rei Roboão, seu pai pesou demais a mão sobre a gente com impostos. Você também vai fazer a mesma coisa? Aí o Roboão falou o seguinte, se a mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada. Aguardem. Aí o primeiro-ministro, ou o ministro das finanças ali do Salomão, se você quiser colocar o Paulo Guedes dele, ou o Haddad, para falar do atual governo, chamava-se Jeroboão. E Jeroboão também não queria a cobrança de impostos. Aí Jeroboão foi falar com o Roboão. Roboão falou assim, não, vou cobrar imposto mesmo e acabou, sou o rei, quem manda aqui sou eu. Aí alguns chegaram para esse Jeroboão, cuidado para não confundir os nomes, hein? Roboão é o filho de Salomão, é o rei de fato. Jeroboão era o ministro da economia. Aí o povo chegou pro Jeroboão e falou assim, Jeroboão, por que você não se torna rei?
no lugar de Roboão, a gente te apoia. Aquilo subiu a cabeça dele e ele aceitou. E nessa dele aceitar, teve uma guerra civil no Reino Unificado de Israel. De modo que, eu vou usar o número 10 e o número 2, mas esse não é o número exato. Mas para simplificar, vamos dizer que 10 tribos se aliaram a Jeroboão e foram para o norte.